Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação Ceira Oliveira. Boa tarde! Que prazer enorme estar aqui com vocês. Em pleno feriado, né, Luiz? Em pleno feriado. Estamos aqui, né? Que bom que vocês estão deixando assim, nós entrarmos assim na sua casa ou no local onde você está nesse momento, curtindo o seu feriado. Feriado 12 de outubro, dia de Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil, olha. E dia da criança. E para falar sobre criança, nada melhor do que o Luiz, tá vendo? Que ainda é uma criança também. Todos nós, né? Considerando que somos espíritos imortais, nós somos assim, criança. É bonitinho a gente falar criança, né? Porque assim, nós estamos assim numa evolução, numa jornada ainda longa para o lugar que nós estamos, Exatamente, bem longa a jornada. Estamos ainda na infância. Exatamente, estamos lá no iniciozinho da escada, então vamos firmes, né? E o que ele vai trazer para nós? A criança, segundo a doutrina espírita. Por que passamos pela infância? E ao desencarnarmos nessa fase, continuamos crianças? Nós escutamos muito essas perguntas, né? Por que nós temos que passar por essa fase, né? Não reencarnamos logo adultos? E muita gente acredita que quando a gente desencarna, a gente continua criança. Desencarnou criança, continua criança. Então, a palavra é toda sua, Luiz. Tá bom. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, boa tarde a todos e todas, né? Muito prazer, muita alegria, que eu sempre estou aqui na Rádio Rio de Janeiro, ainda mais nesse feriado, né? Que a gente trata, além do Dia Nossa Senhora Aparecida, também do Dia das Crianças. E, gente, falar da criança, falar da infância, né? Parece fácil, mas é difícil, é um assunto complexo, né? Porque é um assunto onde ali, na questão material, a gente está formando, né? Desenvolvendo um novo indivíduo, não está se formando ali uma nova personalidade, uma nova pessoa, não? Tá? Que vai... no plano social, né, vai ser eles que vão constituir a sociedade do futuro. Então, é um assunto muito importante. Como a gente cria, como a gente desenvolve, como a gente se relaciona com as nossas crianças. Porque, de fato, né, elas são o futuro aqui. Não eles que vão fazer, né, a sociedade do futuro, principalmente aqui no plano material. E no plano espiritual, que a criança, na realidade, é um espírito que reencarnou, né? Reencarnou, seja numa família, ou foi adotado, enfim, né? Vai estar ali perto de pessoas que têm a responsabilidade, né? Ou que Deus delegou a responsabilidade de ajudá-las nessa evolução, um aprimoramento espiritual dela, né? Bom, falando aqui, né, da questão, né, da primeira pergunta ali, né? Será que a gente encarna a criança, o espírito é criança, né? Essa primeira pergunta. Não? Bem, gente, o espírito, ele não é criança, o espírito não tem uma infância, né? Apesar da gente ter brincado aqui, estamos da infância, da jornada, mas o espírito, ele não é infância, o espírito não nasce criança, não. O espírito é o espírito, né? Ele é o princípio inteligente, né? Daqui de tudo que a gente conhece, né? É o princípio inteligente. E, claro, ele vai evoluindo essa inteligência na questão moral, na questão mesmo espiritual, no decorrer das suas existências, no decorrer das experiências que ele vai angariando na vida. E essa experiência a gente sabe que é através da reencarnação, não? Então, quando a gente fala de um espírito que reencarnou, recém-reencarnado, ele reencarna num corpo que ainda está ali em formação, né? O bebê sai do útero da mãe, o neném nasce, mas ele vai continuar todo um processo de evolução. E o espírito, para reencarnar, né, ele também passa por um período de perturbação do véu do esquecimento. Ele vai esquecendo, ele vai deixando assim bem leve, né, aquelas tendências, né? Ele vem também encarnando numa forma
digamos assim, 0 a 0, né? Vamos pensar assim, né? Não é totalmente 0, mas 0 a 0, né? Encarna assim não totalmente 0 a 0, num corpo que está também em formação, não? Então, a gente pode dizer, né, lá no Livro dos Espíritos, ali na pergunta 385, se eu não me engano, né, é quando eles falam que, os espíritos falam, e Kardec também comenta, que é como se Deus nos concedesse esse processo do véu do esquecimento, e ainda num corpo que não tem condição de expressar todas as habilidades, todas as tendências dos espíritos, como um processo que a gente diz ali da inocência. Vamos pensar assim, inocência, assim, ele não tem condições de expressar tudo o que ele é, ele está muito mais aberto, está muito mais suscetível a receber, aberto a conhecer, aberto a ter orientações. Por isso o período da infância é tão importante, não? E não tem como deixar de falar desse período sem falar da parábola de Jesus, né? Aquela parábola que ele fala, não? Deixe vir a mim as criancinhas, não? Deixa eu ver aqui, deixa eu colar aqui, ó. Fala assim, ó. Nós impeçais, né, de ir até ele, né? Jesus falou. Pois o reino de Deus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo, em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará no reino dos céus. E tendo-as abençoado, abençoou, impondo-os as mãos. Ou seja, Jesus, ele mostrou o seguinte, não é que nós temos que ser crianças para entrar no reino dos céus, mas ele estava falando desse período, desse momento em que a gente tem um menor índice, né, ainda de demonstrar as nossas verdadeiras tendências, são aquelas tendências que nós viemos de fato fazê-lo, vieram de fato aqui reformar, né? Por isso que mais adiante fala assim, ó, Jesus não diz de maneira categórica e absoluta que o reino de Deus é para as crianças, mas sim para aqueles que se lhe assemelham. Se lhe assemelham o quê? Nos sentimentos, na pureza daquele momento, naquela inocência que você está aberto a receber orientações, você está aberto a expressar, não? Tanto que é fato, você vai ver que uma criança, tá, ela não tem muita baliza naquilo que ela sente, principalmente para ela falar e expressar, né? Se ela fala, tio, você é bom, é porque ela acha você bom mesmo. Se ela fala, tio, tu não é muito bom, é porque ela não te acha muito bom mesmo. Ela fala a verdade, né? A criança, nesse ponto, expressa bem o que sente, não? Eu já falei aqui alguns programas atrás, você lembra agora, né, que a minha mãe pedia, né, para eu falar, quando a gente ia, né, em algum lugar, ia lá na casa da pessoa que criou minha mãe, né, ela sempre falava assim, ó, você só vai comer uma vez, né? Sabe, porque eu era guloso quando eu era infância. Depois também era um pouco, né? Mas, né, quando eu era criança era um pouco mais. E eu lembro que a moça lá, né, a senhora que criou minha mãe, um dia perguntou para mim, Luizinho, você quer comer mais um pouco e tal? Aí eu falei assim, olha, querer eu quero, mas minha mãe não deixa. Eu expressei, entendeu? A criança fala mesmo, né? Ela expressa o que ela está sentindo. Então, essa inocência, esse momento de pureza que Jesus quis dizer que a gente, de fato, recebe, que a gente, de fato, vai ter que aproveitar para orientar, para abrir caminhos, para ajudar aquele espírito, né, que veio, com certeza, resgatar, veio provar alguma coisa, veio, né, passar por alguma expiação, passar por alguma evolução, que não tem como o espírito evoluir se não for, né, através da reencarnação, encarnação e reencarnações sucessivas. Então, não tem como. Então, a gente está ali, naquele momento, aqueles que têm a responsabilidade da maternagem, ou da paternidade, da maternidade, enfim, de chegar perto e trazer esses bons valores, essas boas condutas, trazer, né, as necessidades de todos os sims que a gente pode dar e também de todos os nãos, não? Porque aquele momento é importante. Isso não quer dizer, né, que a gente vá acertar tudo e a gente vai criar só anjos, né?
porque não vai ser anjo, porque aquele espírito tem tendências que ele vai começar a mostrar, que elas ficam mais assim, digamos, à luz, né? Na fase da adolescência, né? Que aí geralmente é quando começa os determinados conflitos. Mas você vai ver, conforme a criança vai crescendo, então você vai ver que tem criança que já mostra, né, determinadas tendências, uma criança que é mais egoísta, que é mais brigona, ela vai mostrando. Então o espírito daquela criança, ele já nasce, tem tendência, mas elas estão um pouquinho, digamos assim, latentes e vão sendo liberadas aos poucos. Vamos lá, Cira. É assim, muito bonito o processo, né, da reencarnação, né, como você trouxe. Ela começa na fecundação, né, e esse período de criança, o espírito ainda está começando a dominar aquela nova experiência, né, aquela nova encarnação. E é fundamental. Gente, o que o Luiz está trazendo são coisas assim, muito importantes, que vocês podem aprofundar depois nos livros, dentro da doutrina, como ele citou o Livro dos Espíritos, porque a responsabilidade de quem decide ter ou trazer ao mundo, né, uma criança é muito grande. É enorme. Você não tem ideia Mesmo quando o casal se separa, ou vai um para cada canto, ou às vezes não existe o casal, né? Quer dizer, existe apenas uma das pessoas, né? A mulher está grávida e a mulher está dando criança. A responsabilidade é muito grande. O pai, mesmo que mora em outra residência, tem uma responsabilidade muito grande sobre aquela criança. E aí, quando a gente fala assim, poxa, a criança, você tem que passar por essa fase. É como você falou, né? É um período em que ela precisa da proteção e ela vê em criança que é mais... Já pensou se já vê uma pessoa adulta? Não dá. Você olha assim e você lembra, né? Aí fica mais difícil, ainda mais se for um inimigo, porque a gente sabe que tudo acontece pro nosso bem. Nosso bem. Tudo é o melhor pra gente, né? Então, quer dizer, uma criança é uma gracinha, né? Todo mundo acha bebê lindo. Quer dizer, amacia, né? Ou acalma o nosso coração, né? Para as nossas ações serem assim benéficas, né? Porque a responsabilidade é muito grande. É muito grande, né? A criança, ela traz... desperta na gente o melhor da gente também, não? Desperta na gente o sentimento mais bonito, o sentimento mais nobre, não? Por mais que a gente seja duro, por mais que a gente seja recalcitrante em determinados momentos, mas a criança traz para a gente essa abertura, não? O sorriso de uma criança. Eu sempre falo que deve ser uma emoção enorme, né? Que nessa encarnação eu não vou ter oportunidade, né, de uma mãe amamentando, não? Quando a criança mama, e eu já vi diversas vezes, a criança parece que para de mamar, aí olha assim para a mãe, daquele sorriso. Pô, aquilo deve ser não sei, eu não tenho como saber dessa emoção agora, nesse momento, nessa encarnação. Mas isso tudo mostra o quanto que a coisa é tão bonita, é tão revolucionária, vamos dizer assim, revolucionária, quer dizer, no nosso interior. E Deus, né, como dizia Einstein, ele não joga dados mesmo, né? Perfeito. Tudo né, prefeito como tem que ser, né? É importante esse momento. E é uma coisa importantíssima, gente, porque a criança, ela precisa do adulto que a proteja, né, que cuide dela. Então, quando o Luiz diz assim, a criança é muito sincera. E normalmente ela é super espontânea, né? E às vezes, quando a criança como a gente sabe, é um espírito eterno, né? E ela dá sinais de algumas tendências que devem ser trabalhadas desde o início. Uma das formas que auxilia muito é a evangelização. Isso, perfeito. Faz toda a diferença. Começar desde cedo. Tem gente que brinca e fala assim, eu frequento desde que eu estou na barriga de mamãe. Faz uma diferença muito grande, né? Porque na evangelização a gente já começa desde muito cedo a dar essa educação moral. Que detalhe, é importante demais, né? Às vezes a gente fala assim, a escola é importante e tal, mas a evangelização, digo, gente, em qualquer tradição religiosa, é importante. Né? Porque traz esses fundamentos morais que, com certeza, a gente vai servir de fundamento, de preparo para ela, na evolução dela, nas vicissitudes, nas escolhas, na qualidade das escolhas que ela vai fazer durante a vida. É importantíssimo. Como o Luiz está dizendo, quer dizer, evangelização, escolinha dominical, catecismo, seja o nome que tiver, da religião que tiver, mas faz falta. Às vezes o casal, ou os dois responsáveis, né, têm religiões diferentes.
Então, quer dizer, aí fica aquela briga, e aí eu escuto, às vezes a pessoa fala assim, não, quando crescer, escolhe. Não se recupera o tempo perdido. Recupera. Esse tempo não recupera, né? É bom entrar num consenso, né? Ou, como eu já conheci casais que dividem um pouco, né? A criança vai um pouco numa tradição religiosa, depois vai em outra. Enfim, o ideal, quer dizer... O ideal é seguir uma, né? Mas... Pois é, o ideal é, como o Luiz falou, né? Chegar num consenso. Os adultos devem conversar e resolver. E trazer a criança para alguma coisa. Até para não confundir a cabeça da criança. Senão né? Confunde. Então, quer dizer, e levar mesmo. E assim, não é a minha, vai levar na sua. Então, quer dizer, aquela pessoa deve acompanhar e não é ficar na porta ou largar lá, mas realmente praticar, né? Se você brigou para que seguisse a sua, né? Que você também deu exemplo. Senão, para a criança parece uma obrigação, né? A gente é um modelo, né? A gente não pode esquecer que essa responsabilidade é tão grande porque nós somos um modelo das crianças, né? Ela Isso tá é te vendo ali. Isso é importantíssimo. A outra coisa é porque não ficam só aqueles adultos que tomam conta da criança falando o que é certo e o que é errado. Normalmente, na evangelização tem brincadeira, tem musiquinha. A criança traz toda feliz, às vezes cantarola a musiquinha. Quer dizer, de você aprender, de você cantar junto, de você incentivar. Porque tem muito aprendizado ali. Tem, assim, mensagens de amor, de respeito, ensinamentos de Jesus, né? De como proceder com os outros, com os amiguinhos. Tudo isso ajuda e fortalece. São sementes lançadas no coraçãozinho da criança, no coração da criança, para ela ver essa parte que ela pode olhar melhor, discernir melhor o bem e o mal, não? E faz toda a diferença, tá, gente? Eu já escutei adultos, né, falarem assim, olha, eu achava que não tinha assim, não escutava, não prestava atenção, não fazia nada. Mas hoje aconteceu isso. E aí você vê que realmente alguma coisa ficou. E fica, gente, faz diferença. Mas do mesmo jeito que a escola, ou qualquer cursinho que o filho, o neto, a neta façam, não tira de jeito nenhum a responsabilidade dos pais. É intransferível, tá? Então, quer dizer, as responsabilidades não pode ser uma vez por semana na escolinha dominical ou na evangelização, não pode ser mesmo que vá todos os dias para a escola. Quer dizer, a responsabilidade do adulto que está ali é muito grande e é intransferível, né? Tem que educar. Se for a delegada, né? Como Deus delegou a missão de cuidar daquela pessoa, né? E a gente aceitou, a verdade é essa, né? A gente aceitou essa missão. E a responsabilidade, não vou dizer para você, a gente não pode enganar, é grande, que envolve muita coisa, né? Você está cuidando, zelando, protegendo, né? Amadurecendo a vida de uma outra pessoa, né? A formação de um outro espírito, a evolução de um outro espírito. Não? E aí, quando a gente fala de responsabilidade, é em qualquer situação. Os dois trabalham fora, fica com uma outra pessoa. Essa pessoa, entendeu? Está sendo confiado a ela uma criança. Então, essa pessoa tem a responsabilidade, não é de deseducar. E avô e avó não é para estragar ninguém, ok? Não. É neto, é bisneto, é para cuidar, é para educar. Quer dizer, se você tem uma opinião diferente dos pais, converse. Não convenceu, vale o que os pais estão querendo. Não, esse mito aí a gente tem que tirar, caso, né? Com certeza, né? É um absurdo. É porque depois quem paga a conta é o próprio neto, gente. Próprio E neto. eu tenho certeza que o avô e a avó ama, né? Então vamos fazer o melhor. E o melhor é educar. Quem ama não passa a mão na cabeça e fica falando só assim, não. Né? Tem que colocar limites e tem que educar. Porque aquela ali é um espírito eterno que precisa dessa experiência. E a gente é responsável pelo que a gente faz e pelo que a gente deixa de fazer. Então, a gente precisa... E precisa aprender isso desde pequeno, né? Perfeito. E é aquela escola que às vezes a pessoa fala assim, não, é criança, mas entende. Quer dizer, desde pequeno pode ajudar, pode ter alguma responsabilidade dentro de casa, participação, entendeu? Porque não é favor, mora ali e ajuda. Quer dizer, uma criança consegue catar as coisas e botar dentro de uma caixa, entendeu? É ir fazendo, conforme a criança vai crescendo, você ir educando. Porque é incrível, você citou a adolescência, né? Depois de algum tempo chega e você, o que você quer ser para a vida, né? Qual a sua profissão? Quer trabalhar no quê? Pô, é uma coisa assim, e é uma pressão grande pro resto da sua encarnação. Aí, quer dizer, a criança nunca escolheu nada, nunca decidiu nada, entendeu? São os pais que decidem tudo, então fica difícil. Quando eu falo isso, aí tem mãe que fala assim, mas não sabe escolher nada, não tem bom gosto.
coloca 2 peças. Olha, tem essa blusa e essa blusa. Qual que você quer? Olha, tem esse negócio para comer e tem esse negócio para comer. Seja sobremesa, seja o que for de lanche. Quer dizer, vá dando opção que a criança desde pequena vai aprendendo a escolher. Escolhe uma coisa. E a escolha é isso, né? Quando você pega uma coisa, você abre mão de outra. E você vai aprendendo, né? Tudo desde pequeno. Vai ensinando a ter responsabilidade. A gente cria o filho para ser independente. Não é para ficar debaixo da saia ou debaixo da calça. A gente está criando uma pessoa que vai ser um adulto e tem que ter responsabilidade, né? Verdade. Responsabilidade pelo ambiente que ele vive, responsabilidade pelos brinquedos, né? A manutenção das coisas, de horários, né? São coisas que a gente vai trabalhando desde a tenra infância, né? Tá gerando essa responsabilidade. Eu vi uma vez um vídeo, acho que foi no TikTok, não sei, na internet, com certeza, que o rapaz, né, estava reclamando do tênis, e o pai chegou com um tênis para ele, né? E ele, quando viu o tênis, ele reclamou, porque não era da marca que ele queria. E o pai, quer dizer, se afastou, pegou o tênis de volta, né? E aí ele veio atrás do pai e o pai estava chorando na cozinha, cortando o tênis. Ele, não corta não. Ele falou assim, eu fiz hora extra, eu trabalhei muito para conseguir comprar esse tênis e você desprezou, né? Então, agora você continua com o seu tênis e quando você puder, você compra o seu tênis. Né? Então, quer dizer, às vezes a pessoa se sacrifica, deixa de comprar outras coisas, né? Faz hora extra, ou trabalha demais, ou tem mais de um emprego para dar o melhor. Né? E às vezes o outro não entende isso. Como uma colega falou assim, o adolescente, o jovem chega cobrando os pais, como se os pais tivessem a obrigação de... você tem que pagar minha habilitação, você tem que pagar não sei o quê, você tem... Quer dizer, tudo vai assim do que você tem que educar. Sim, educar significa dizer não também, né? Exatamente. E pôr limites, tem que educar. Né? E tem que ver as condições que as pessoas têm, né? São realidades, gente. Realidades que precisam ser conversadas e precisam ser cuidadas. Se a gente não faz isso, aí a gente pode não estar dando o melhor para a pessoa que... Queira ou não queira, um momento, o mundo, a sociedade, as outras pessoas vão cobrar essa posição dele, né? Vai cobrar um momento de fazer escolhas, um momento de tomar decisão. Vai vir, não tem jeito. E a gente está, né, naquele momento que pode prepará-lo para isso. E isso entra também a questão do aparelhinho, tá? Isso aí. Tem pais que dão o aparelhinho, né? Para a criança ficar jogando ou brincando, vendo videozinho, porque, não, assim não me perturba. Gente, olha a responsabilidade. E tem gente que dá o celular e nem vê o que a criança está olhando. Vê, exatamente. Dá lá e a criança fica quieta, não incomoda, mas não sabe nem o que está vendo. Né? Pois é, justamente para não incomodar. E não é assim. Né? Quer dizer, você tem que dar uma olhada porque é muito perigoso. Às vezes a criança está num joguinho que incentiva a agressividade, incentiva, entendeu? Ela a destratar as outras pessoas. Teve mãe já que veio reclamar que a criança estava vendo vídeo no YouTube que era assim, sangue para tudo quanto era lado, sabe? E é uma criança. Então, quer dizer, a criança, ela pode ser... Cada vez estão vindo mais crianças, entendeu? A pessoa brinca, né? Que antigamente a criança nascia, ficava com o olhinho fechado uma semana, que hoje já falta pouco pro lado do colo do médico, né? Porque já ri, já abre o olhão, né? Já levanta... O pessoal manda vídeo, né? Da criança bebezinho já levantando a cabeça. Então, quer dizer, há uma evolução, Estamos evoluindo, isso é muito bom. Só que continua sendo uma criança. Tem que ter um acompanhamento de um adulto. O adulto tem que ver o que ela está fazendo, porque você está investindo no futuro dele. Os jogos também, tem jogos muito violentos. Tem jogos absurdos que você ganha ponto roubando, matando, entendeu? Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. A gente não está negando, assim, existe, a criança vai tomar um momento de contato com isso, mas a gente tem que controlar, tem que, digamos, interferir mesmo, né? Faz parte do processo de educação, né? A gente saber o que está vendo, o que está olhando, o que está fazendo. Perfeito. Controlar, né, a exposição a essas coisas. Amar é colocar limites. A gente tem que colocar isso aí, sim. E nós estamos assim, chegando assim no nosso intervalo. Nossa, o tempo passa rápido, né? Mas nós voltamos já. Aguarde. Na Rádio Rio de Janeiro, você está em família. Família em Foco. Voltamos a apresentar Família em Foco, com a apresentação de Ceira Oliveira.
Olá! Olha nós aqui de novo, viu como é rapidinho? É rapidinho, rapidinho. E aí nós vamos aproveitar, entendeu? Nesse intervalo. Como hoje é gravado e vocês não, assim a gente não vai poder fazer, responder as perguntas e comentar, mas a gratidão é imensa para cada um que está aí participando do programa, curtindo, compartilhando, comentando. Quando você acessa pelo app, não deixe de colocar sua senha, senão você não consegue fazer nada. Depois você continua assistindo pelo app ou ouvindo, tá? Tá de boa. Ainda não tem o app? Abaixe, peça ajuda aos universitários, como dizem, né? As crianças, né? As crianças. É isso aí, eles conseguem fazer rapidinho, né? Rapidinho. Então, abaixa o app no seu celular, para qualquer lugar que você esteja, você possa ouvir, tá certo? Nós estamos aqui. Logo no início vocês viram o Pablo, né? Que sempre ajuda, entendeu? Muito legal. Mas agora estamos com o Weber e com o Caio ali dando uma força. E valeu, gente. E nós estamos fazendo isso para que você tenha o melhor e receba o melhor. Esse pessoal é nota 1000. E por falar nisso, cadê a nossa campanha para aumentar o número de participantes para o Clube da Fraternidade? Ah, você já faz parte? Puxa, que bom, que show! E quem é que você trouxe para fazer parte também? Cada um. Vamos trazer. Não se esqueça que o YouTube nós estamos com 43, quase 44 mil inscritos. Isso é muito show de bola. Então tem muita gente que ainda não faz parte do Clube da Fraternidade. Vamos fazer, né, gente? Vamos divulgar, vamos falar na casa que você frequenta, no grupo que você frequenta, vamos divulgar, vamos passar para toda a sua rede de contato, seja no Facebook, no Instagram, seja onde for, vamos divulgar a Rádio Rio de Janeiro. Porque você sabe, Luiz, que tem gente que não acredita, não sabe que a Rádio Rio de Janeiro existe? Não sabe? Nossa. Absurdo. Viu a carinha dele? Poxa, não pode. É uma surpresa, né? É uma surpresa mesmo. Depende de nós, né? Uma das Divulgar, responsabilidades gente. do espírita, né? Não é divulgar a doutrina? Divulgar a doutrina. Faça isso através da Rádio Rio de Janeiro. Além da boca a boca, né? Além do seu exemplo, participando, mas faça isso. Então, nós precisamos, assim, é até assim meio, desculpa, tá? Mas assim, é ridículo, é uma palavra pesada, não leve a mal. A gente pediu 800 novos colaboradores, né? Poxa, nós temos 40, vamos arredondar 44 mil inscritos. Então, por favor. Se cada um trouxer um, né? Já pensou? Se fosse 10%, seria 4 mil, gente. Não ia ter mais problema, né? E olha, a Rádio Rio de Janeiro é Rio de Janeiro porque está fisicamente aqui. Mas ela é ouvida por todo o país e fora do país. Então, quer dizer, você pode participar. Aproveita o app, entendeu? Tem lá aquela mãozinha assim, lindinha, com coração, entendeu? Clica ali que você vai saber todas as formas de fazer parte, ou de fazer Pix, ou de fazer transferência, para que a rádio esteja no ar, porque existem voluntários, convidados, mas também existem os profissionais que trabalham aqui dentro, ok? Contas, né? Porque como nós estamos encarnados, a gente não precisa comer, se alimentar? Pois é. Então, o espaço físico precisa de energia, precisa de água. Senão, a Luzinete não faz o nosso chazinho, que é uma delícia, né? Então, vamos participar. E, sabe de uma boa notícia? Sim, qual? A Rádio Rio de Janeiro está fazendo 52 anos. Nossa, é uma criança. 52 anos. Uma rádio é uma criança. E no dia 30 de outubro... das 8 às 5 da tarde, teremos, assim, uma comemoração cujo presente será para você. Oxa. Vai ser muito bom. Olha, vai ser uma programação toda especial em comemoração ao aniversário da Rádio Rio de Janeiro. Não perca isso aí. Fique atento. Quem não baixou o app, abaixa. Quem ainda não segue em algum lugar, siga. Clica no sininho no YouTube. O canal do YouTube é nota 1000. Você pode acessar vários programas que já foram ao ar. Você pode maratonar. Entendeu? Vai lá numa lista. Maratona. Escolhe um programa. Conheça todos. Porque às vezes, dependendo do horário, a pessoa não consegue, né? Mas tem muita programação, muita coisa boa lá pra você ver. Ouvir, né? E... antes de passarmos de novo a palavra para o nosso convidado de honra, não se esqueçam dos produtos da Rádio Rio de Janeiro. Olha, é fundamental beber água,
Nós estamos falando sobre a questão do meio ambiente, tá? Então, quer dizer, aqueles plásticos, né? Inclusive o copinho de plástico não é legal. Mas se você tiver a sua garrafinha, se você tiver... essa é mais complicada de você ficar levando, porque ela é de vidro. Então, pode quebrar. Mas tem outras opções, né? Então... faça uma campanha nos lugares que você frequenta, seja trabalho remunerado, seja trabalho voluntário, seja casa, grupo espírita, para que as pessoas levem a própria garrafinha e deixem de usar os descartáveis, ok? Faça a sua parte. Então, vamos participar e vamos voltar ao nosso tema, que é a criança. Vamos. Nós estamos falando sobre a responsabilidade do adulto que fica com a criança, tá? Então, quer dizer, este adulto que fica com a criança, e você... Aliás, vou resgatar uma coisa que o Luiz trouxe logo no início da fala dele. Se você chegou agora, assista do início, ok? E se você lembrou de alguém, encaminha para a pessoa assistir. O Luiz falou que a criança é sincera. O que acontece? Se a criança chegar e falar algo... Não assim... acho que ela está inventando ou mentindo. Verifique. Às vezes acontece, principalmente quando há casos de separações, de brigas, da criança falar alguma coisa que realmente não é aquilo. Sim, Tem que verificar, tá? Então, quer dizer, é importantíssimo. Normalmente, a criança é super espontânea, super sincera, como o Luiz trouxe. Então, se a criança não quer se aproximar de alguém, ou se a criança chora quando alguma pessoa chega, desconfie, investigue. Porque eu já escutei, entendeu, mãe, ou a pessoa que sofreu, falar assim, eu contei, eu procurei minha mãe, ela não acreditou. Então, quer dizer, tem situações muito sérias, muito graves, em que o adulto tem que estar atento. E é uma coisa que a gente tem que pensar. Às vezes a gente safety, você falou da questão do exemplo, que é importantíssimo. Você falou sobre a questão da gente dizer não, de acompanhar, não é largar com o celular, largar na TV, mas acompanhar o que a criança está vendo, com quem a criança está falando. Porque às vezes a pessoa do outro lado... Tem gente que fala na internet, uma criança. E acha que quem está do outro lado é uma criança também. E a gente sabe que nem sempre é assim. Então, o adulto que está do lado de cá, não importa se pai, mãe, avô, avó, tio, tia, padrasto, madrasta, entendeu? Irmão mais velho, tem que tomar cuidado, gente. Porque pode acontecer com qualquer pessoa. Adultos são enganados. São, e como, não? O gente não vê aí no noticiário, vê com frequência no noticiário, é isso. E a criança, sim, gente, se ela muda muito, né? Se ela fica muito calada, se ela muda muito o comportamento de hora para outra, são coisas que a gente tem que ver. Né? Infelizmente, a gente não pode negar. A gente vive ainda no mundo de provas e expiações. Perfeito. Infelizmente, tem irmãos que ainda são mais ligados à questão do mal. Então, a gente precisa tomar cuidado, sim. Perfeito. Lembre-se, né? Uma das nossas funções é proteger as nossas crianças. Né? Perfeito. E é aquela história, entendeu? Se a criança chega, entendeu? Toda feliz e quer te contar alguma coisa, escute, dê atenção. Porque se você não incentivar que ela fale com você, vai chegar uma hora que ela não vai falar mais. E às vezes acontece alguma coisa na rua, seja no cursinho, seja na atividade física, seja na escola, seja na... Ela tem que ter liberdade de falar. Ah, mas minha filha nem sabe falar direito. Dá papel para ela desenhar, deixa desenhar, verdade, entendeu? Depois pergunta, me conta aí sobre esse desenho, né? Fala aí, explica para mim o que é, né? Ou fala sobre. Né? Tem formas, né? Tem diversas formas da gente conseguir entender da criança, aliás, a criança se expressar também. Perfeito, né? que é preciso que ele expressar. Exatamente. É aquela coisa também, a gente estava falando disso, né, também. De você não chegar para a criança, não chora, engole o choro. Não, que isso. Gente, a criança tem o direito de chorar, o adulto tem o direito de chorar, de expressar o que está sentindo, como o Luiz está falando, entendeu? É fundamental. Quer dizer, a criança não tem que estar sempre sorrindo. E ela precisa, né, dar vazão e entender que ela tem sentimentos diferentes, que ela se emociona com algumas coisas, entendeu? E ela precisa falar sobre isso, ela precisa demonstrar. E aprender a reconhecer, né? Reconhecer, a gente tem que ver que a intensidade com que ela expressa e vive as coisas é muito forte, né? Porque a criança, digamos, ela não vai ter as barreiras que nós criamos de defesa enquanto adulto. Ela se joga mesmo, empreende mesmo, né? Se envolve mesmo. E quando ela estiver triste, mesmo que pra gente seja alguma coisa, você acha assim, não é tão... Mas para ela né? Entre muitas aspas.
É extremamente sério. importante, não? Entendeu? É sério. É igual quando a gente não gosta de ouvir, não? A gente tá com algum problema, então alguém vira para você, aí isso é bobagem, Seira. Pô, né? Eu tô aqui sofrendo, então que a pessoa desqualifica tudo que eu tô sentindo, né? Quando é adulto, as pessoas têm mania disso, né? E fala assim, não, eu já passei por pior. Poxa, aí, Eu estou passando agora, né? Você já passou. Na sua opinião, pior, porque foi com você. Mas eu estou passando por isso. tem que ter esse respeito com as Tem crianças. que ter. Né? Principalmente tem que ter esse olhar. Tem gente que não acredita que a criança comete autoextermínio. Comete. Isso é sério, comete, isso sim. é real. Comete, Quer dizer, sim. você tem que acompanhar. E às vezes tem aquelas brincadeiras, ou disputa, ou desafio na internet, que provocam coisas que são irreversíveis. Então o adulto tem que estar de olho, sim. Ah, é desagradável, não gosto de ver, não gosto de ouvir falar sobre isso. Como aquele filme O Som da Liberdade. Né? Tem gente que fala assim, não quero ver nada triste. Mas, gente, o fato de você fazer assim não vai mudar o que está acontecendo. Não né? vai. Você não querer olhar não significa que aquilo não existe. E é importantíssimo a pessoa se informar, né? Até para que a gente possa lutar contra, para que a gente possa tomar cuidados e evitar que aquilo aconteça ou que continue acontecendo, né? É a história, né? A arte traduz, né? Muitas das coisas que acontecem na vida. A gente não pode dizer que aquilo não acontece. Acontece e é uma forma de sensibilizar e divulgar e trair atenção, né? Mesmo para esse problema que é uma chaga, né? Na nossa sociedade. E aí aquela história, as pessoas brincam, né? Que para conhecer o outro tem que comer uma saca de sal junto. Não, porque aquela pessoa que é adorável com os amigos, né? Que é assim, massa, que é gente finíssima, que é não sei o quê. Dentro de casa é outra coisa. Né? Então, quer dizer, por mais que você goste de alguém, olhos abertos. Entendeu? Como o Luiz falou. Se a criança mudou o comportamento, se a criança não quer isso, se a criança chora, não importa a idade da criança. Às vezes é muito pequena. Tem alguma coisa errada. Às vezes não quer escola, tem uma reticente, Tem e ela alguma gostava coisa de... errada. Tem alguma coisa que a gente tem que ver, sim, né? Tem que explorar investigar. o que está acontecendo. Entendeu? Tem que investigar. Às vezes a gente vê assim denúncias, vê alguma coisa na internet que assim a criança ou a mãe filmou, colocou para filmar. Tem várias coisas assim de namorado, de padrasto, de pai, de não sei o quê. Então, quer dizer, é muito complicado. Porque, assim, por incrível que pareça, nós escutamos umas histórias muito difíceis para quem vivenciou. Então, você está atenta, você está prestando atenção. Quer dizer, tem mães, né, que olham a criança toda. Quer dizer, você está com alguma dúvida, procura um profissional. Porque um profissional da área de saúde é que vai ajudar. Né? Procure um profissional que possa te orientar. Não tem problema procurar ajuda. Mas não se omita. Isso, não se omitir, significa procurar ajuda. Eu sempre digo, né? É um ato de coragem, um ato de desbravamento, é um ato de amor. Né? A gente não tem que dar conta de tudo. Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou a pessoa responsável, mas eu não tenho que entender de tudo, eu não tenho que saber tudo. E tem um momento que a gente precisa assim, de ajuda, de aconselhamento, de orientação, né? Para ajudar a gente nessa missão. Assim, definir rumos, aquela luz no final do túnel, no final não, no início logo, né? Para que a gente possa ajudar nossos filhos, dar nossas crianças de uma maneira bem efetiva. Né? Isso que o Luiz está trazendo é importantíssimo, entendeu? A gente não tem que dar conta de tudo, né? Quando o casal se separa, né, a criança fica com um deles, você não tem que fazer o papel dos dois. Você tem que fazer o seu melhor possível, é o seu papel. E, de preferência, manter um bom relacionamento dentro do possível com a outra pessoa. Porque, independente de qualquer coisa, são os dois nomes que estão lá nos documentos da criança. As duas pessoas são responsáveis e vão ser sempre. Lembrar que o problema, seja ele qual for, foi lá com o seu parceiro, com o seu cônjuge ou parceira, enfim, né? Mas o filho, você não deixa de ser pai e não deixa de ser mãe, né? E tem que ser o melhor sempre para a criança. Tem que ser o melhor pai, né? Esse papel não vai embora, né? Eu já vi algumas coisas assim na internet também, né, sobre essa questão de filmagem, da pessoa filmar o namorado e a criança sempre chorava quando ficava perto do namorado e o namorado judiando da criança, uma criança pequena, como uma menina que gravou o pai, né? E, então, quer dizer, tem umas situações muito difíceis e muito complicadas. Por isso é necessário estar atento ao que está acontecendo e não partir do pressuposto que a criança está mentindo.
Pode acontecer? Pode. Pode sim. Né? Tá. Pode ser uma memória falsa, pode ser alguma coisa que a outra pessoa, outro adulto orientou, mas, assim, a chance de ser alguma coisa que ela está passando, que ela está vivendo, é muito grande. Então, estar próxima da criança não é só estar sentada de um lado, mexendo no seu celular, enquanto a criança está sentada do outro, entendeu? Mexendo no celular dela, ou assistindo televisão, ou fazendo outra coisa. Estar, de fato, presente. Prestar atenção, conversar, ouvir, como o Luiz trouxe, né? Mudou o comportamento. Você tem que prestar atenção, senão você nem nota. Ah, sempre foi assim, sempre foi assim. E a gente destaca a criança, né? Também eu acho, Cira, que ajuda muito você também libertar a tua criança. Queira ou não queira, nós etariamente estamos adultos e tal, né? Mas tem uma criança aqui que mora dentro da gente, né? A gente não gosta de divertir, não gosta de sorrir, não gosta, né? Às vezes com brincadeiras mais complicadas, né? Mas a gente gosta de brincar, a gente gosta de sorrir, a gente gosta, né, de contar anedotas, essa coisa toda. E por que com o nosso filho a gente também não pode estar junto dele, né? Levou ele no parque, vai correr junto, vai pular junto, vai... Importantíssimo. Né? É importantíssimo estar ali, ele vê a minha mãe, meu pai está do meu lado aqui. Mas, gente, é compartilhando uma comigo. coisa muito importante que a gente está dizendo, e é dia da criança, né? Então, quer dizer, vamos dar vazão e vamos brincar. Porque eu escuto também muito as pessoas reclamando assim, no meu tempo, no meu tempo. Gente, o tempo é agora. É agora. O seu tempo é agora, você está vivo agora, você está aqui agora, a criança está aqui agora. Ah, eu quando tive meu filho não tive... Agora você tem seu neto ou seu bisneto. Quer dizer, não importa, você está aqui agora. Então, quer dizer, se na sua época era gostoso uma brincadeira X, faz agora, ensina seu filho, seu neto, entendeu? Ensina agora. Vamos brincar agora, como o Luiz está dizendo. Vamos trocar agora. Aí ele vai achar chato. De repente, não. De repente não, é verdade. Entendeu? Ele tem que experimentar e tem que sair um pouco da frente da tela, seja do celular, seja do computador, seja da televisão. A gente falou de meio ambiente, né? Quer dizer, vai curtir o meio ambiente, como ele estava dando o exemplo de correr, de brincar, entendeu? Vai! Entendeu? Faça algo diferente, faça algo, traz o lúdico, né? A brincadeira, a risada, rir faz tão bem, se divertir faz tão bem, né? Isso, tira... Se você tem o tempo para ficar com o seu filho, com a sua criança, fique com ele, né? Desprenda de qualquer coisa. Pode ser um dia, meia hora, uma semana, mas tire esse tempo para ficar com ele. Traga a sua criança também, né? Que vai ser interessante. Que é como a Cira falou, não adianta eu ficar com ele, eu fico no celular, ele fica no outro Tem gente e a que interação fala... fica onde, né? Tem gente que fala isso, né? Eu fico o dia inteiro com meu filho. É o filho lá trancado no quarto e você aqui. Ou então o filho lá no celular e você aqui no seu. Quer dizer, isso vai ficar. Não é a quantidade, é a qualidade do tempo que você passa com a criança, que é fundamental. E você está construindo memórias, né? O que você está vivenciando ali com a criança é o que ela vai guardar. Então, que sejam as melhores recordações, que sejam as melhores lembranças, as melhores vivências, que sejam experiências únicas. Porque nós, crianças ou adultos, aprendemos com tudo. E viver é tão bom, né? Viver é muito bom. Aprender a lidar com as situações. Inclusive com luto, com perda. Né? Às vezes a criança perde um bichinho, as pessoas escondem. Tem gente que sai correndo e compra outro igual. Gente, sabe? Tem que ensinar, né? Tem que trazer leveza para a vida. Porque tem coisas que não dá para evitar. Vai passar na vida dela, não tem jeito, a gente não vai proteger de tudo. Aliás, Exatamente. proteger é até mostrar como passar, né? Exatamente, ensinar proteger, como passar por ensinar aquilo. como passar por aquilo, né? Porque como o Luiz disse, entendeu? Nós somos um planeta de provas e expiações. Então, a gente passa. Todo mundo, não tem uma linha retinha, né? Quando a gente encarna, a única certeza é que vamos desencarnar. Então, entre um ponto e outro, é fazer o seu melhor possível. Exatamente. E todo mundo passa por situações complicadas. Não tem jeito, ok? Tem que ensinar a criança a passar por elas, né? Porque tipo você cobra da criança vencer. Ela tem que dar o melhor dela. Às vezes você compara com outras crianças. As outras crianças estão tirando isso, estão tirando aquilo, estão fazendo aquilo. Que ela é tão quietinha. Não se faz isso. Isso é até um pouco tóxico, né, Cira? Com certeza. Pessoa, meu filho, seu filho do fulano é assim, não, você não é. O fulano é primeiro. Não é a gente valorizar o nosso filho como ele é, entendeu? Perfeito. A única é a comparação aceitável é você hoje com você ontem.
É o que a criança, ela com ela. Ontem ela não arrumava a caminha dela, hoje ela arruma. Ela ontem não guardava os brinquedinhos dela, hoje ela guarda. Entendeu? Então, quer dizer, é dar parabéns, não é só reclamar e brigar e colocar de castigo, mas dar parabéns, incentivar toda vez que ela fizer alguma coisa correta. Porque tem muita criança, entendeu, que acaba fazendo assim muita coisa errada porque ela só consegue a sua atenção, entendeu? Quando você chama a atenção dela. Chama a atenção dela. É uma coisa, né, difícil, né, mas a criança só tem atenção dessa forma. Quando ela faz coisa certa, você não está nem aí, né? E a gente tem que festejar. Às vezes a pessoa... Gente, isso é terrível. A criança chega com o desenho da escola, a mãe olha, entendeu? Amassa e joga no lixo. Então, quer dizer, fica difícil, né? Às vezes ela fez com tanto carinho, trouxe, entendeu? Para te presentear e você não deu a mínima. Aprende na geladeira, aprende em algum lugar, entendeu? Pergunta para ela como é que ela fez aquilo. Ainda mais se ela disser assim, ó, mãe, é você. Aí bota lá, irmão. Não precisa dizer que aquilo tá errado, ou que a linha tá torta, entendeu? Ou que tá feio, que é isso. É a fase dela. E conforme ela vai crescendo, ela vai melhorando ou não, porque nem todo mundo tem dom de desenho, gente. Não, exatamente. Mas o que importa é que ela lembrou, ela falou de você, expressou o amor por você, né? É isso que a gente quer, não? É isso que a gente quer, ser amado? Pois é. E a gente precisa ensinar as crianças a abraçar. Não é obrigar, não é chegar algum adulto ou alguma pessoa e você vai lá, cumprimenta, abraça, beija. Né? Às vezes você força uma coisa que tem que tomar cuidado e tem que ver como é que é. Não é para se apavorar ou apavorar a criança, mas tem que deixar um canal aberto para ela falar, tem que ficar atento, tem que investigar e tem que tomar conta. Tá vendo? A gente está falando das crianças, mas vocês estão notando, a gente está falando ainda muito mais dos adultos que estão com as crianças. Que são os responsáveis que são responsáveis por elas, né? Eles estão na vida da criança melhor ou pior, né? De acordo com o que eles fazem. O que eles fazem. A gente tem a dimensão. Falar de criança tem que falar dos pais, né? E não significa, entendeu? Passar a mão na cabeça, não, fazer as vontades ou aceitar pirraça. Não é isso. Mas existem formas e formas de educar. Tá na dúvida? Procura ajuda. Aquilo que você fez não deu certo, procura ajuda. Às vezes o que você fez, entendeu, tá dando o resultado que você não quer. Então, quer dizer, como é que eu faço? Porque se você continua fazendo do mesmo jeito, o resultado não vai mudar. E mesmo quem tem, assim, mais de um filho, que os pais são as mesmas pessoas, não são iguais. Nós sabemos que os espíritos são eternos. Então... ali são dois espíritos e são diferentes. O que funciona com um pode não funcionar com o outro. Exatamente. Né? Que são espíritos diferentes, né? Já que no nosso plano são personalidades diferentes já, né? Então são espíritos diferentes também. Né? Gente, tá chegando assim no finalzinho, já passou muito rápido. Gente, passa rápido demais, né? Eu acho que foi porque o Pablo voltou com um sorrisão. Olha o Igor! Oi! Eu vi até o Arthur. É o Arthur que tá ali? Aham! Olha lá! A equipe toda, tá vendo? A equipe toda aqui junto, dando a maior força para que você receba o melhor programa. Olha que chique! Muito lindo! E estamos acabando. Nossas despedidas. É um bom dia das crianças, né? Que a gente faça o melhor para nossas crianças. Que a gente nunca perca de frente esse sorriso, esse carinho, esse olhar, essa ternura. E lembrar, né, gente? Que um dia fomos crianças e vamos fazer melhor para as nossas crianças. Porque tudo que nós queremos é ser feliz. E para a gente ser feliz, nossos filhos também precisam ser felizes. Com certeza. Obrigado. E só para deixar claro, né, a gente falou muito do ser criança, né? Mas quando o espírito desencarna criança, ele continua criança do outro lado? Não, ele é um espírito. O espírito não é criança. Ficou claro também, né, gente? Ficou claro. Espírito é espírito. Ele vai voltar lá com toda a bagagem dele. Não volta a criança, não. Então, olha, cuide-se e cuide de quem você ama. O exercício do amor é fundamental. E procure informações, procure observar, procure estar sempre de canal aberto, de olhos atentos a tudo que envolve as pessoas que você ama. Ok? Tudo de bom, bom feriado e até a próxima. Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro, Família em Foco, com a apresentação de Ceira Oliveira. Confira como você deve fazer para baixar o aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial. É muito simples e fácil.
Acesse a loja Play Store para Android ou a App Store para iOS. Escreva na aba Buscar Rádio Rio de Janeiro Oficial. Clique em Instalar e pronto! O aplicativo já vai para o seu celular. Agora, é só acessar o app Rádio Rio de Janeiro Oficial na tela do seu celular e acompanhar 24 horas por dia, sempre que quiser, a programação da emissora da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro. Há mais de 50 anos, a rádio que toda família pode ouvir.